Oiê, Karine Montoli aqui. Olha, vim pós-academia. Nem me arrumei, mas falei, preciso gravar esse vídeo, que eu estava lavando a louça pós-academia. E me veio isso aqui em conversa, né, com Deus. Gente, lavar a louça é tão bom conversar com Deus. Não sei se vocês fazem isso não, mas tipo assim, experimenta que vocês vão curtir. Vamos lá. É, eu estava na academia, e aí eu estava conversando com um conhecido lá da academia, que eu conheci ele tem pouco tempo. Ele é mais novo, tá? Acho que ele tem uns 20 e poucos, 26 anos, não sei, acho que é isso. E ele é filho de uma vizinha que é amigo, que é uma amiga nossa, enfim. E ele é um querido, gente, um fofo e tal. E eu sei que ele andou tendo muitas quedas de imunidade recentemente, que ele, né, relatou isso, muitas gripes, etc. Ele falou, estranho, que eu tive uma coisa atrás da outra, parece que eu peguei três viroses e não sei o quê. Da última vez ele falou isso, e dessa vez ele falou que ele foi tossir ontem ou antes de ontem e travou o pulmão dele. Ele falou, parece que ainda tem alguma coisa aqui. Aí eu falei assim, não perdi minha oportunidade, né, gente? Vamos ver se vocês imaginam o que eu falei. Quem me conhece com certeza já sabe. Eu falei assim, você acredita em Deus? Ai, meu Deus do céu. É isso, né? É praticamente isso. Você tem um minuto para ouvir sobre a palavra. E aí fui eu, né? Falar de Deus na academia. Meu normal é falar de Deus em qualquer lugar, mas na academia também é uma oportunidade. Aí já acredito. Aí beleza, né? Fui fazer meu exercício, voltei e falei assim, não, mas que eu tava esperando esse negócio de você acredita em Deus, porque assim, você acredita em Deus, assim, que Deus pode curar, né, essa coisa? Porque, assim, quer dizer, na hora que eu falei você acredita em Deus, eu já falei imediatamente assim. Aí ele falou que acreditava. Aí eu falei assim, é porque, assim, se você acredita em Deus, pronto, isso aí tá resolvido rapidinho. A cura é rápida. Aí ele, né, continuou fazendo exercício lá, tal, aí fui fazer um outro exercício, voltei e falei assim, não, agora é sério, porque é o seguinte, eu pergunto esse negócio de acredita em Deus, porque aquele Jesus que curava leproso, curava cego, curava, eu não falei a mulher de fluxo de sangue, né, gente, porque aí seria muitas informações que é para quem está mais no meio, né, que fala os títulos das histórias, né, vamos dizer assim. Mas eu pensei, aquele mesmo Deus ali, aquele mesmo Jesus é o mesmo de hoje. Então, assim, não tem diferença entre um câncer e uma gripe, não. Cura é tudo igual. E basta você crer e aceitar e tal. Aí ele falou: Ah, eu acredito, mas eu não conheço tanto essas coisas. Eu falei: Não, beleza, é normal mesmo. Quando a gente não conhece, a gente, né, não tá tão acostumado, né? Fica bem estranho assim, mas de verdade, se você quiser, a gente faz uma oração aqui. Na hora que terminar, a gente faz uma oração e tal. Beleza. Aí continuamos malhando e tal. E já estava quase no horário da academia fechar, né? E a gente ali terminando de malhar, aproveitei e conheci um outro amigo dele lá, que é vizinho nosso também. E conversando, tava. Aí eu fui dar meu testemunho, né? Fui contar de um testemunho. Mas eu não vou falar isso aqui agora, senão esse vídeo vai ficar longo. E eu contei de um testemunho que de fato existiu. Eu tenho vários testemunhos de cura física, mas que de fato assim, eu tenho exame para comprovar. Esse, né? Esse é um dos que eu tenho exame para comprovar. E aí ele falou, não, bacana e tal. Só que no meu testemunho, eu conto de várias coisas. Eu falo que eu usei a fé, digo, o recurso principal foi a fé. Eu fiz o que o médico tinha orientado, que era fazer escalda-pés, e usei aromaterapia, né, que eu gosto muito de óleos essenciais, então eu fiz tipo uma misturinha, passei. Foi uma questão da tireoide que eu tive em 2019. E, enfim, então e PNL, né, que é a programação neurolinguística, até tudo mais. Aí, mas falei, tipo assim, o tempo todo do testemunho eu falava, né? Que para cada lugar que eu passava, cada médico, eu falava assim: você acredita em Deus? Porque eu não tinha dúvida que era Deus, né? Aí, eu lembro na época, eu ainda era muito de falar assim: você acredita em energia? Eu sempre tive muito cuidado, gente. É uma coisa que eu tinha medo antes. Agora que eu sou crentona, eu não tô nem aí. Mas antes eu ficava assim: você acredita numa força maior, energia? Aquelas coisas assim, né? Aquele medo de falar, né? Deus, a gente tem medo de falar Deus, mas não fala, mas fala outras milhares de outras coisas que, tipo, é muito pior. Mas, enfim, né? É essa que é a confusão que fazem na nossa mente. Aí, no que eu falei isso, no final, tal, aí ele falou, que interessado, vou fazer escalda-pés hoje.
Aí, beleza, até falei, não, então beleza, eu tenho lá eu faço, né, o salzinho, o sal grosso, aquelas coisas para fazer o escalda-pés. Gente, escalda-pés é muito gostoso mesmo, assim, no sentido relaxamento, medicinal, é um trem muito bom mesmo. Mas, e aí eu fui, ofereci para ele e tal, e por fim, ele não chegou e falou assim, então vamos orar, ou tipo, não. Não desencadeou em a gente orar. Até fico pensando que eu podia ter, tipo, reforçado, ou vamos orar, né? Só que acabou que ele pediu o escalda-pés. Aí, quando eu lavava a louça, estava eu pensando sobre isso e conversando com Deus. E aí Deus ministrou assim no meu coração. É muito sutil a facilidade que a gente tem de focar em outros recursos. É muito fácil a gente idolatrar, né? Eu gravei esses dias um vídeo sobre a salvação, falei o quanto que a gente faz, Deus, eu vou seguir lá fielmente tudo que você nos mandou, né? Que o pessoal lá praticamente pedindo, né, os mandamentos para Deusão lá. E aí, um dos primeiros mandamentos era não idolatrar outros deuses. A gente facilmente idolatra. Só que quando a gente pensa em idolatrar outros deuses, a gente pensa em algo muito grandioso, né? Eu acho que eu até dei esse exemplo, tipo um deus lá, o grego, o romano, o deus, sei lá, X, Y, Z. Só que a gente idolatra recursos, soluções, médicos. Se o médico falou, beleza, então é por esse caminho que eu vou. Se um cientista falou, por exemplo, aqui eu não estou falando nada, nenhuma apologia contra isso, pelo amor de Deus, gente, né? Maturidade para entender isso. Até porque quem vai trazer a ciência é Deus. A ciência comprova Deus. Os médicos, se eles têm um conhecimento, é porque Deus permite ter. Né? Quem é que nos permite ter acesso a isso tudo? É Deus. Então, tudo é de Deus, né? É aquele negócio, você tem aquela história, né? Você poderia viver uma vida acreditando que tudo é milagre ou acreditando que nada é milagre. Eu acredito desde sempre que tudo é milagre. Tipo assim, se pensar no mundo como um todo, gente, tudo é milagre. É uma loucura. Quando surgiu o celular, eu achava muito louco. Que até hoje eu não sei explicar. Como é que explica cientificamente como que é? É muito doido você pensar nisso, né? A pessoa está lá do outro lado do planeta, você está falando com a pessoa. Muito, muito louco. E mais de milhares de outras coisas, né, que a gente troca de informação. Mas, e aí me veio, gente, eu não sei se eu vou saber explicar isso em palavras, mas assim, se a gente está num meio em que o tempo todo a gente está ali com a palavra, ou está congregando com irmãos, pessoas que estão o tempo todo ali lendo a Bíblia, ou falando disso, testemunho, etc., é natural que quando a gente ouve um trem desse, a gente está aberto a falar assim, vamos orar então por isso? Igual hoje mesmo, eu fiz uma reunião com uma parceira, ela teve no hospital semana passada, eu falei, vamos orar pela sua saúde. E a gente orou pela saúde dela, no final a gente finalizou a reunião orando pela saúde dela. E aí, quando a gente não está em contato com isso, é muito fácil da gente se distrair ou até mesmo da gente nem saber que existe o recurso Deus. Karine, você está tratando Deus como um recurso, mas... gente, o pai é meu. Se eu quiser pedir para o meu papaizão a cura, é minha escolha. Se você tem um paizão desse aí e não está pedindo, aí já não é minha questão. Então, a questão é, Deus, ele, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade, em seu infinito poder, está aí disponível para nos dar tudo, inclusive saúde, em especial saúde, que está dentro do plano perfeito dele. Só que se você não sabe disso, mesmo que você escute sobre, como eu tinha dado um testemunho em que eu tive uma cura que era impossível pela ciência, pela medicina acontecer, e eu tenho exames para comprovar, aí tipo assim, a pessoa vai, depois disso tudo, fala, eu vou fazer escalda-pés. Ele tá errado? Claro que não, não estaria fazendo um vídeo para falar mal de alguém, gente, isso não é meu estilo. Até nem falei nome, enfim. Mas é porque no meio dele, no conhecimento que ele tem acesso hoje,
para ele é mais natural, é mais palpável, é mais comum, é, é comum, acho que é a palavra mesmo. Ele, vou fazer um escalda-pés. Então, de tudo que eu falei, ele ele pensou, o escalda-pés vai curar esse problema lá que ele tá. Sendo que o meu problema nem tinha a ver com pulmão, o dele é pulmão, o meu tinha a ver com tireoide, enfim. E, e aí ele focou no escalda-pés. E não é errado, não existe erro nisso, né? Mas é interessante pensar que ele poderia, né, vamos dizer assim, numa segunda oportunidade, olha como é que é a questão da gente o quê? Jogar a semente. Eu posso falar de qualquer outra coisa e trazer exemplo no escalda-pés, uma segunda oportunidade com essa mesma pessoa, né? E falar da oração, talvez numa segunda oportunidade ele vai estar mais aberto. Ou acabou que aquele dia não fez oração, vamos fazer. E aí, talvez, experimente isso. Numa próxima, ele já vai estar pedindo oração, vai falar assim, ô, faz oração aí, um trem aqui, fizendo um trem ali, cortou meu pé, faz uma oração aí. Por quê? Porque aí ele já vai ter conhecido, vai ter experimentado, vai ter visto. Então, gente, a gente realmente é importante a gente falar, entendeu? É importante a gente espalhar, entendeu? É igual esses dias aí que eu gravei o tal do vídeo da salvação. Até então, todos os meus vídeos estavam no não listado. Todos os meus vídeos desses assuntos aqui, desses testemunhos, desses cafezinhos aqui com Deus. Inclusive, desde que eu comecei a gravar vídeo em 2017, eu uso a expressão do cafezinho, tanto que no meu site, escritório, sempre é, vem tomar um cafezinho. Nos vídeos eu sempre gravava com uma xícara. E eu tenho essa xícara, eu vou trazer para cá para a gente tomar um cafezinho real, né? Não sei se é o café, porque principalmente agora são quase 11 horas da noite, eu não vou tomar café agora, mas é, enfim, vai ser legal, né? Mas esse cafezinho aqui é legal porque a gente vai falando, a gente vai trazendo. Aí, por exemplo, gravei lá o vídeo da salvação. Ele era até então não listado, como eu falei. Não listado, para quem não sabe, no YouTube, é um vídeo que você grava, você publica, mas só quem tem acesso pelo link é que acessa. Não fica ali. Se eu pesquisasse no YouTube, não apareceria, né? É como se fosse um vídeo privado, só que por link você acessa. E aí minha mãe foi e mandou para algumas pessoas. Mandou para o meu dentista, que é meu dentista desde a infância, que ele também é evangélico. Mandou para Dona Elza, que é amor da nossa vida. Inclusive, Dona Elza, se você estiver assistindo esse vídeo, ó, te amo muito, amo muito sua vida. Eu sou muito grata por tudo, tudo, tudo que você fez em nossas vidas e faz até hoje. Dona Elza é tipo uma avó para a gente. Ela tipo, cuidava da gente, assim, sabe aquelas faxineiras que viram família, que viram vó, né? Tanto que minha irmã chama ela de vovó Elza. E Dona Elza, sempre ouvindo lá louvor, falando de Deus. Então, assim, Dona Elza foi plantando aquela semente, né? Eu vim de uma família espírita católica, reforço, tem outros vídeos falando disso também. Não cuspo no prato que eu comi, sou extremamente grata porque eu fui criada dentro da fé. Independente de ser evangélico ou não, cristão ou não, crente ou não, apesar que é cristão, né? O católico é cristão, o espírita também é cristão, o espírita kardecista, mas, independente disso, eu sou muito grata, porque eu fui criada acreditando muito em Deus, né? E tendo muitas experiências com Deus. Eu tinha uma visão diferente, uma interpretação diferente, eu tinha uma ótica diferente pelo que eu vivia, acreditava e tinha acesso naquele momento. Mas, na verdade, as coisas foram só se moldando. Deus foi podando ali, né? E cortando as arestas, ajustando as informações e acredito que tem muita coisa ainda para viver, aprender e conhecer. Mas aí Dona Elza, por exemplo, aí mamãe mandou para Dona Elza, mandou para o meu dentista querido também, mandou para algumas pessoas. Aí eu falei, oh, é engraçado, né? Mamãe nem é crente. Não acho que é crente, não. Mamãe é, gente. Mãe, se você tiver vendo esse vídeo aqui, ó, daqui a pouco você é crente também. Vai ser batizada nas águas, em nome de Jesus, né? Papai também. Glória a Deus, tenho certeza que isso vai acontecer. E aí mamãe foi lá e espalhou o vídeo. Eu falei, mamãe já tá lá jogando as sementes, então vamos abrir esses vídeos todos. Mas por que que eu falei disso? Porque essas conversas, assim, né? Às vezes a gente vai espalhando essas sementes, e essas pessoas que eu citei, que elas espalharam sementes. E elas nunca deixaram de falar disso. E muitas vezes as pessoas taxam os crentes como chato. Claro, gente, estou falando assim, ó, existe religiosidade e existe
fé, em que você quer compartilhar daquilo, você acredita naquilo. Se eu comprei um batom que eu gosto, eu vou usar e vou o quê? Falar, nossa, amiga, esse batom é maravilhoso, ou tô gostando demais, não sei o que e tal. Pronto. Não é isso que os influenciadores hoje fazem? Os influenciadores digitais, eles influenciam por meio do digital. Eles vão influenciar comida, vestimenta, música, arte, tudo, né? Consumo, produto, tudo. Então, estilo de vida e os crentes, gente, vamos falar a verdade, os discípulos são os influenciadores digitais daquela época. E os discípulos, eles foram e são até hoje. Por quê? Porque os discípulos de Cristo, eles entendem que o papel é espalhar a palavra. Uma vez que você foi pescado e que você já mergulhou em águas profundas, você vai querer o quê? Pescar mais peixe, porque você vai falar assim, ó, galera, vou pescar vidas, porque eu quero levar essa galera toda para Jesus. Pô, experimentei a melhor coisa do mundo, que é a salvação de Cristo. E eu vou simplesmente falar assim, ó, beleza, vou ficar com isso aqui. Aí seria o quê? Beleza, como se eu tivesse comido um alimento gostoso, mas não estou digerindo ele, não estou, de fato, deixando esse alimento me nutrir. Porque, gente, faz parte da salvação você não estou falando que é assim, ó, então eu espalho para as pessoas, eu vou ser salvo. Nada que eu faça, como eu já falei isso no outro vídeo, vai ser capaz de me dar a salvação. Isso é um favor imerecido, é uma graça. Jesus nos salvou por meio da graça, né? O sangue derramado por Cristo. E aí, eu vou falar de Jesus, então, para ser salvo? Não, você vai falar porque é tão maravilhoso, aquilo ali é tão gostoso, é tão incrível, é tão preenchedor desse vazio que todos nós temos, todo ser humano tem. Isso aí vai ser explicado de várias formas, psicológicas, terapêuticas, emocionais, estudo, filosófico, etc. Todos nós temos esse vazio. Por quê? Porque, gente, é tipo uma chave, uma fechadura. Tem um buraquinho ali que só uma certa coisa vai preencher ou vai dar o clique. Que é o quê? É Jesusão, meu Jesus. É Jesusão, meu Jesus. É mineiro mesmo. É Jesusão, gente. Então, assim, você vai tentar preencher com tudo, com comida, com isso, com Netflix, com blá, 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 blá. E no final das contas, só tem uma resposta, só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida. Jesus. E aí ele deixa o Espírito Santo. Então, gente, a gente vai preencher isso com isso. E quando você se sente preenchido, você tá tão assim, é tão gostoso que você quer contar para todo mundo, né? Mas aí voltando. Então, quando a gente pensa nisso, seria muito fácil julgar, né? Falar assim, mas essas pessoas, não sei o quê. Só que, gente, julgar seria justamente entrar o quê? Na religiosidade. É entender que é o nosso papel. E aí, cristão, ao invés de olhar para o outro e falar assim, porque os outros estão idolatrando, porque acha que a PNL é mais importante, acha que o escalda-pés é mais importante, acha que a aromaterapia é mais importante. Não, não, não dá para jogar para o outro. Porque o outro, não falando isso, até lembrei um tempo, deixa eu anotar. Porque o outro, ele ainda não conhece o que você conhece. Aí é ter a autorresponsabilidade de entender assim, e eu que sei desse negócio aí, pelo menos estou sabendo, estou conhecendo, estou aprendendo, eu estou espalhando, porque eu posso jogar semente e deixar. E realmente, gente, Deus conta conosco, mas ele não precisa da gente. Se a Karine vai lá e fala, e nunca mais fala, alguém vai falar, alguém vai semear, alguém vai julgar aquela água, vai irrigar, alguém vai ajudar a colher aquilo. Pode ser a mesma pessoa que vai jogar semente? Pode, mas o negócio muitas vezes, a gente não está fazendo a nossa parte, né? Então, por exemplo, uma próxima oportunidade, eu já poderia chegar e falar assim, aquele dia a gente não orou, né? Vamos orar. Ou então manda um WhatsApp, eu tenho o WhatsApp dele, né? Vamos orar aí, tal, não sei o que, tal, tal, tal. Chamo ele, ligo, ou faço uma chamada de vídeo, o que seja. Mando um áudio, uma oração, que seja. Falar, basta você aceitar. Aceita no seu coração essa oração que isso basta, né? Acreditar. E aí, a gente tem que estar atento, porque assim,
uma pessoa que não conhece a palavra, ela não conhece esse caminho, porque ela ainda não conhece mesmo. Então, ela não é natural para ela ir por esse caminho. Não é comum para ela, né? Então, agora, e a gente? E a gente que está nesse caminho? Se a gente não ficar atento, gente, é a mesma coisa. Eu fico hoje pensando muito que eu adoro contar as histórias, né? Eu não sou uma storyteller, não, mas até gostaria de ser, que eu admiro muito quem é bom storyteller. Eu gosto de contar mesmo, eu sou faladeira, né? Mas, tipo, eu admiro muito as pessoas que. Ah, admiro muito, peraí. Calma, voltar. Ixi, me perdi, gente, calma. Deixa eu voltar aqui. Eu tava falando que eu conto as histórias. Ah, tá, tá. Eu tava refletindo esses dias, e aí eu conto histórias, e aí eu tenho que tomar cuidado. Porque às vezes é muito sutil, assim, a gente tá contando a história, e às vezes na minha cabeça eu tô lá honrando a Deus, falando assim, putz, foi Deus, só tem Deus, você não tem nem como não ser. Só que às vezes a gente gosta tanto, por exemplo, eu amo os conhecimentos que Deus libera sobre a nossa vida, seja o Enneagrama, seja a PNL, o DISC, a Gallup, o ferramentas no geral, linguagem disso, linguagem daquilo, essas coisas todas. Só que às vezes eu estou empolgada ali falando as ferramentas, embora para mim esteja claro que Deus é que criou isso tudo, que Deus tem liberado esse conhecimento sobre a nossa vida há anos, talvez para outra pessoa eu não esteja efetivamente dando essa glória para Deus. Então Deus tem trabalhado muito isso em mim, que aí eu fico assim, Deus, é, eu sei que o Senhor sabe o meu coração. E às vezes eu acho que sei do meu coração, mas só o Senhor sabe. Então, assim, ó, sonda aí meu coração e me mostra, porque se eu estiver achando que estou glorificando o Senhor e não tiver, e na verdade eu estiver desviando as pessoas, a atenção das pessoas para algo que não é o Senhor, claro, né, gente, meu trabalho é esse, no meu trabalho eu vou falar disso, é natural, né? É a mesma coisa que um médico cristão, ele vai falar da medicina, ele não vai falar assim, ah, porque eu sou um médico cristão, então ignora a medicina, vamos só falar de Deus. Não, num momento técnico, é natural que eu fale disso, porque é o meu servir aqui, é como eu trabalho, ok? Só que às vezes eu tenho que tomar cuidado nos testemunhos, para que nos testemunhos fique mais claro onde eu estou vendo Deus. E, claro, vai ter lugar que eu estou vendo Deus, a pessoa não viu, mas vai ter lugar que nem eu estou falando de Deus, às vezes nem eu percebi alguma coisa ou não foquei, não enfatizei aquilo e a pessoa que está ouvindo pode focar. Mas, enfim, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? E aí me veio também disso, nessa história, que eu poderia ter focado mais, embora eu tenha falado bastante de Deus, né? Que o tempo todo eu contava, né? Que eu chegava no médico e falava, você acredita em Deus? Então, assim, Deus foi o, o protagonista dessa história, mas ainda assim, eu tenho que tomar cuidado com alguns detalhes, porque talvez eu esteja sem a intenção, sem maldade, desviando a atenção das pessoas para as outras coisas, porque o natural das pessoas que ainda não conhecem, isso é o quê? É pensar em ferramentas, recursos, como nesse caso aconteceu com a escola da peça. Enfim, eu acabei de ter essa conversa com Deus, então eu estou refletindo sobre isso, tenho certeza que virão coisas mais esclarecedoras sobre isso para mim posteriormente, mas eu acho que eu vou começar a compartilhar mais aqui, porque nessas conversas, talvez esses testemunhos, esses papos aqui, esses cafezinhos, né? Vou pedir até uma xícara aqui mesmo. Não tem nesse momento. Tem uma aqui atrás, ó, ela fica aqui atrás. Ah, já sei, peraí. Tcharam, peguei. Então, esses cafezinhos, a gente às vezes vai ter. A oportunidade que às vezes a gente está conversando aqui, e vocês já perceberam, né? Meus vídeos são mais ou menos esse estilo mesmo. Eu não sigo um padrão, eu não copio, eu não estou replicando ninguém. Eu quero ser imitadora de Cristo, gente, eu não quero ser imitadora de mais ninguém. Nunca gostei de imitar e não vai ser agora, né? Até porque na internet acaba que todo mundo fala muito de um jeito muito igual, fica meio que padrão, sabe? Tipo, fazendo os mesmos gestos, chegando nos vídeos das mesmas formas, tal. Eu quero ser natural aqui, eu não quero ter que ficar me programando. Eu chegar conversando, como se eu estivesse conversando com uma amiga, só que aqui eu tenho a oportunidade, às vezes, de uma pessoa que eu nem conheço na vida, um dia falar assim.
Nó, do nada, eu tava vendo aquele vídeo ali, esse trem, nó, foi um trem que ela falou ali, mexeu comigo. E é isso, né? Eu faço uma mentoria. Ai, gente, já tá ficando longo. Tá vendo? Só faladeira mesmo. De um pastor querido, pastor Daniel. Fiz 2023, fiz agora de novo. É, e aí, às vezes, o pessoal dá testemunho lá. No início, eu ficava meio assim, pô, tá atrapalhando, eu queria estar aprendendo com o pastor. Esse povo fica falando demais testemunho e tal. Não que eu não goste de testemunho, que eu gosto de pegar vídeo de testemunho, só que eu achava que o testemunho no início eu achava meio chato, me incomodava. Só que eu comecei a ver que às vezes Deus estava tocando meu coração, curando uma ferida, ou esclarecendo algo, revelando algo, não exatamente pelo testemunho da pessoa, mas era um detalhe do que a pessoa falava. Eu lembro que teve uma vez que a mulher falou, 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 mas aí teve uma hora que ela falou um trem que eu. Hum. E não tinha nada a ver com o testemunho dela, nada a ver. Só que me deu um trem ali. Então, assim, essas conversas aqui talvez venham a despertar. Que seja vontade de você fazer um vídeo aí, que seja para seus amigos, que seja vontade de você ligar para alguém e compartilhar. O importante, gente, é que é gostoso demais, né? Compartilhar com as pessoas. Eu gosto bastante. E esse chamado aqui para o YouTube já é antigo, dou uma enrolada, né? Eu falo que assim, eu busco ser obediente, mas tem coisa que eu, ao invés só de responder a Deus ou pedir, eu fico meio que negociando assim, oh, Deus, beleza, eu já entendi, mas vamos, né? Então, assim, eu abro aqui, gravo, já subo, e bora. É isso mesmo. Tenho certeza que de alguma forma esse vídeo pode ser útil. E eu sempre penso nisso, se uma pessoa que vê já tiver qualquer possibilidade de ficar um pouquinho melhor com algum vídeo meu, seja um vídeo técnico sobre alguma ferramenta, alguma coisa, ou seja um vídeo de testemunho, já estou feliz porque eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de YouTube, mesmo mesmo, tipo, uso muito, sou do YouTube Premium porque não tenho nem propaganda, porque eu gosto mesmo de YouTube. Minha plataforma predileta é YouTube. As outras eu não tenho essa coisa assim, não. Mas enfim. Ó, então, espero que tenha sido útil para você, essa conversa tenha sido agradável. Não farei a minha oração final como de costume, mas deixo aqui, né, uma provocação para você pensar em algo que talvez você nem esteja percebendo, mas que você está indo mais no recurso externo do que no interno, né? Ou seja, ao invés de pedir para o Espírito Santo que está aí dentro de você a solução, talvez você esteja focando muito em algo externo. E aí, isso serve não é só para questão de saúde, não, gente, é para tudo, tá? Então, às vezes é uma ferramenta de trabalho, às vezes é um, é uma tecnologia, às vezes é um negócio, outro, enfim. Vamos pensar juntos, né? Então, um beijo. Tchau, tchau.